É uma honra, né, em primeiro lugar, ser convidada para falar sobre a poética de Paulo Gustavo. E a minha missão, eu digo que não é apenas apresentar a minha visão, mas tentar compartilhar com vocês olhares sobre a produção do poeta pernambucano Paulo Gustavo, recifense, do bairro de Casa Forte. E é maravilhoso que eu tenho aqui comigo, né, o professor e poeta José Rodrigues de Paiva e o professor e poeta Ângelo Monteiro, que também são críticos literários, porque eles fizeram prefácios para algumas das obras de Paulo Gustavo, e eu decidi trazer esses comentários, né, feitos nos prefácios, essas análises, de modo a contribuir para que a gente possa refletir sobre a poética do autor. Então, apresentando rapidamente, né, Paulo Gustavo, além de poeta, ele é ficcionista, ele publicou um livro de contos, ele é mestre em literatura, também já deu aula em faculdade e atua atualmente como revisor de texto, profissionalmente. E aproveitando algo que o professor José Rodrigues comenta no prefácio, a gente vai ver aqui qual é, deixa eu filar, né? No prefácio do livro O Poder da Noite, que é um dos meus preferidos, aliás, eu tenho ele aqui comigo, que o poeta Paulo Gustavo, se você for situá-lo na história literária, é preciso também você, de alguma maneira, tentar identificar, né, essa família espiritual, não só de poetas, mas de filósofos e escritores, na qual ele se integra, com a qual ele se irmana. Então, o poeta, ele tece encontros com as palavras. Eu digo isso porque dá para perceber que a palavra é essencial na vida dele. Quando eu leio os poemas, eu sempre sinto isso, que a poesia é para ele algo além de uma prática artística, mas é algo que, de alguma maneira, pulsa junto com o coração. De modo que ele se encontra com as palavras, ele vincula a vida ao inesperado de cada instante, porque ele tem essa busca pelo insondável, ele tem essa busca pelo que está atrás do aparente, do óbvio. E ele convida os leitores, interlocutores, a olharem para o desconhecido com encanto. E aí eu vou já adiantar, né, que esse encanto ele é reversível, porque, na verdade, na poética dele, você percebe que o encanto ele anda lado a lado com o desencanto. E ele partilha ambas as visões nos poemas dele. A visão do desencanto e a visão do encanto. Então, alguns prefácios, né, que eu selecionei para poder ampliar a discussão foram da Redenção do Acaso, livro de 1984, foi prefaciado pelo poeta Ângelo Monteiro, que está presente, ele pode depois corrigir alguma coisa que eu diga ou ampliar o que eu disser. O Poder da Noite, prefaciado pelo professor José Rodrigues, que também, por favor, sinta-se convidadíssimo a ampliar o que eu disser aqui. Coisas que se quebram, em que há uma nota do autor, e eu incluí aí no prefácio, né, porque é antes do texto propriamente dito do livro, e O Azul Também Se Revolta, que foi prefaciado pelo professor Anco Márcio Tenório Vieira, todos eles, né, da UFPE. Então, vocês percebam que há uma distância temporal que, entre um livro e outro, entre um prefácio e outro, que permitem que a gente analise aqui coletivamente o que é que se repete nas análises, o que é que há de diferente, e assim a gente tente compreender melhor essa poética. Então, no livro A Redenção do Acaso, né, eu percebo que o professor e poeta Ângelo Monteiro, ele coloca que nas mãos do poeta Paulo Gustavo, a palavra ela se torna testemunha de todas as coisas. Porque há temas recorrentes? Só que se percebe nos livros de Paulo Gustavo, eu tenho vários aqui, que ele aborda os vários assuntos do mais corriqueiro ao mais metafísico em seus livros. Então, o que a gente pode observar como uma constante é a forma como ele trata desses assuntos, é a forma de ver que ele funda na sua poesia. Então, o professor Ângelo Monteiro, ele também comenta, né, aproveitando uma imagem de um dos poemas do livro, que Paulo Gustavo trata a poesia como delicada porcelana, uma porcelana quebradiça. E essa imagem ela já contém a ideia de transitoriedade, da presença, ausência do tempo, que vela, desvela o mundo. Então, digamos que, como diz Proust, Marcel Proust, quando você está tomado pela força do hábito, você não se apercebe do que passa, do efeito do tempo sobre você e sobre as coisas. Mas se você percebe essa presença, então você
de alguma maneira tem um mundo um pouco mais desvelado. Enquanto que se você está entregue, você está no automático, você está anestesiado, inconsciente, então o tempo ele se torna ausente e o mundo permanece velado. E esse jogo ele também se faz presente nos poemas. Além disso, né, eu destaco aqui a questão da tristeza em sua relação com o tempo, que são reconhecidas pelo crítico na poética gustaviana, e eu defendo aqui que há indícios, então, de que a melancolia na poesia dele é transformada em princípio formal. Ou seja, a gente sai daquela visão patologizante da melancolia e a gente parte para a corrente aristotélica de abordagem do fenômeno, que o vê como espaço criador. E eu parto daqui, né, do livro de Luiz Costa Lima, Melancolia e Literatura, em que ele explora, né, como é que se deu o surgimento e a continuidade dessas duas correntes, né, de visão assim, sobre o fenômeno da melancolia. Então, por meio da melancolia, temos cenas evanescentes concomitantemente atemporais. Sei dos que só tiveram uma ideia e não puderam evitar que o tempo a fosse roendo como um rato íntimo e doméstico. Então, a imagem do rato ela é muito forte, porque é um trabalho que se dá ali quase imperceptivelmente, mas ele é inelutável, ele é implacável. Além disso, eu destaco também a epígrafe de abertura do livro, já aproveitando o que o professor José Rodrigues fala no prefácio, né, de que a gente tem que tentar identificar quais são os interlocutores, os poetas, os filósofos com os quais Paulo Gustavo conversa para compreender ainda melhor a sua poética. Então temos aí, né, a imagem do poeta, que é um decifrador de enigmas, que é um redentor do acaso, partindo dessa citação de Nietzsche. No segundo prefácio a ser discutido aqui, do livro O Poder da Noite, o professor José Rodrigues, ele destaca a tensão e a emoção como elementos instauradores de uma permanente reflexão sobre a existência. E, de fato, eu concordo plenamente que essa é uma marca da poética gustaviana, é o sentido existencial, é esse olhar existencialista que acaba também sendo um tanto quanto melancólico. E isso constitui a maneira de ver, um certo modo de estar no mundo, relacionar-se com ele, representá-lo poeticamente, utilizando aqui as palavras do professor José Rodrigues. E a noite, ela também é um elemento, na minha opinião, perene, porque não é só parte da cosmovisão do autor, é um símbolo. Aqui ele faz alusão direta, mas também surge como uma atmosfera que está mesclada a essa reflexão, a esse pasmo ante o insondável. E aí eu sempre recordo desses versos do poeta César Leal, que foi responsável pela estreia de Paulo Gustavo no Diário de Pernambuco, no suplemento literário, que eu acho que dialoga também bastante com esse lado, essa dimensão da poética do autor, né? Que é assim: o imponderável desce ao seu abismo fundo, o visto à luz do sonho se recusa a ser mudo. Então, o poeta ele não vai apenas para esse campo do onírico, mas ele também percebe e desvela o insondável na rotina. Além disso, acho interessante quando ele fala que há um convívio entre tragédia e claridade, de modo que a melancolia em Paulo Gustavo não é alçada a um estado de pessimismo absoluto. E eu acho curioso, né? Porque às vezes essa questão do pessimismo absoluto é colocada de modo um pouco pejorativo. Seria maravilhoso que depois o professor comentasse, até para esclarecer mais as minhas ideias, porque eu vejo que na poética de Paulo Gustavo não ficamos na esfera do desabafo, de fato, a transformação da melancolia em princípio formal, e também não vejo o desbordamento dessa melancolia a ponto de chegar a um pessimismo absoluto. Tanto é que eu falo no início do encanto. Então, há o desencanto, mas esse desencanto ele é até necessário para que o encanto exista. Aí fica depois para a nossa discussão essa questão do pessimismo absoluto, ele ser algo negativo, necessariamente negativo ou não, quando se trata de criação poética. E eu lembro também que o professor Ângelo, ele comenta algo também sobre essa questão de não, digamos, degringolar para um pessimismo, o que ele observa de tristeza nos poemas de Paulo Gustavo. E aqui a epígrafe, ela dá mais uma pista para a gente, né? Ela confirma, corrobora
que a melancolia é um elemento perene nessa poética, sempre voltas melancolia, mansidão da alma solitária, ó, a figura do menino feita de lágrimas cristalinas, sombras noturnas. E isso me faz lembrar do primeiro livro de Marcel Proust, quando ele está à noite esperando a mãe vir se despedir dele, é um ritual toda noite. Isso tende a acontecer, se transformou no hábito, e quando há uma quebra dessa expectativa, o menino, o narrador, o Marcel, ele desborda, né, suas lágrimas, e eu acredito que essa imagem da epígrafe, ela é perfeita, ela dialoga muito bem com esse momento do narrador proustiano, que é admirado imensamente pelo poeta Paulo Gustavo. E no livro Coisas que se Quebram, a gente tem um momento aí de autorreflexividade em que o poeta ele se volta para a própria obra e ele admite, né, que há uma multiplicidade de assuntos sobre os quais ele se debruça, mas que há um ar de família, há uma presença de temas recorrentes. E ele próprio dá o manjar para o leitor quando ele diz, né, que ele trabalha em cima da fragilidade do mundo humano em sua beleza tão diária quanto esquecida. Então, há uma aceitação dessa impermanência como resposta à própria melancolia. E no livro O Azul Também Se Revolta, ele fala sobre... eu acho que na verdade é nesse livro mesmo, Coisas que se Quebram, né? Que a melancolia, por mais inevitável que seja, ela não deve nos derrotar. Então, aceitar esse caráter impermanente das coisas faz parte de responder a essa melancolia e mantê-la como princípio formal e não, digamos assim, fazer com que ela tome conta do fazer poético a ponto de obstruí-lo. E a epígrafe, mais pistas, né, mais diálogos com poetas e escritores do passado. Então a gente tem uma citação de Proust que fala sobre tudo evoluir para um adeus, a despedida é inevitável, é iminente. E uma citação de Baudelaire, eu não sei francês, eu vi a tradução, certo? Que ele diz, né? Ô minha dor, sê sábia e queda-te tranquila. Então, vamos manter a dor, a melancolia, se não sob as rédeas da razão, mas sob as rédeas da própria sensibilidade. E avançando aqui, o prefácio do professor Anco Márcio traça um panorama mais amplo para poder inserir o poeta Paulo Gustavo. E ele começa trazendo a voz de João Cabral de Melo Neto, quando fala sobre a geração 45, e de alguma maneira ele já faz um paralelo com a geração 65, na qual o Paulo Gustavo se insere pelas próprias palavras do poeta, né, que diz que pegou o último vagão, e aí Ângelo Monteiro e José Rodrigues podem depois falar muito melhor sobre isso do que eu. Então o professor Márcio ele traz as falas de João Cabral para dizer que há duas tradições. Há uma tradição de invenção de caminhos e há uma tradição de extensão de conquistas. E a geração 45 e a 65, elas estariam, digamos, nessa tradição da extensão de conquistas, que buscaria uma verticalização crítica e uma ampliação das soluções e experiências técnicas consolidadas por outros autores. Certo? Então, não seria a invenção de caminhos, mas seria essa extensão de conquistas. Só que há um desafio diante disso para os poetas que estão nesta tradição, é você conseguir delinear sua poética em meio a tantas outras. Então, qual seria o universo lírico singular de Paulo Gustavo? Aí o professor Anco, ele destaca o amor ao belo, e aí ele cita um dos poemas do livro, O Azul Também Se Revolta, que tem uma citação de Baudelaire, e coloca o Paulo Gustavo junto com Baudelaire como um dócil amante da beleza. Então, diante do belo, argumenta o professor Anco Márcio, o poeta se coloca de forma receptiva, muito mais do que de forma ativa, deixando-se atravessar e dominar pelo belo mais do que tomá-lo como objeto. Então, o poeta se torna objeto do belo, o que por si só já é muito bonito. E também fala do tempo como fonte de espanto e maravilhamento. Então, vocês veem que tem coincidências entre as análises. A gente vê sempre a presença do tempo, e no caso do professor José Rodrigues e do professor Ângelo, a questão da atmosfera melancólica, soturna, mas também da claridade que a gente encontra nos poemas. Então, no caso, eu acho muito interessante essa provocação do professor Anco, quando ele diz, né, que, de certa forma, o eu lírico gustaviano, e essa foi a minha interpretação do que ele falou, é uma força espectadora e expectante,
que busca registrar o efeito do tempo sobre si e sobre as coisas, assim como os espantos provocados pelo belo. Aí agora usando as palavras do professor Anco, em suma, o eu lírico busca revelar aquilo que se plasmou perante os seus olhos. Então essa postura receptiva, em vez de ativa, ela de modo nenhum diminui o fazer poético, é apenas uma forma diferente de se colocar. E agora eu chego, faltando 5 minutinhos aí para o meu tempo, ao projeto de pesquisa que eu desenvolvi no PIBIC, sob a orientação do professor Dr. André de Sena. Uma honra esse trabalho, foi ele que me indicou e me apresentou o poeta Paulo Gustavo, e se tratou exatamente de verificar o diálogo existente entre Marcel Proust e Paulo Gustavo e observar como é que o tempo e a melancolia se organizava na poética dele, e acabei me debruçando sobre os livros de Proust. O professor José Rodrigues é uma outra pessoa maravilhosa que sempre me falou de Proust e me instigava a dar continuidade à leitura sem perder o ânimo, porque a gente sabe que é uma obra extensa. Então eu queria começar aqui discutindo a questão da melancolia. É uma incômoda companhia? Tudo bem, mas pode ser uma incômoda companhia que propicia o momento criador. Então a melancolia a gente pensa aqui como um fenômeno universal que conduz a uma aproximação metafórica. Então a gente vai sair do campo do sensível e vai chegar no campo da criação. E aqui essa ideia de aproximação metafórica é de Starobinski, estudioso citado por Luiz Costa Lima no livro. Então a gente vê que Luiz Costa Lima ele vai trazer vários elementos à visão de vários autores. Então ele traz Freud, que comenta, né, que a melancolia seria o sentimento de perda de algo que não se sabe o que é. E aí a reflexão do filósofo Agamben, quando fala que o estado melancólico ligar-se-ia a uma aptidão fantasmática em fazer aparecer como perdido um objeto que escapa à apropriação. Então, de alguma maneira, essa formulação discursiva, ficcional do fenômeno melancolia, para Lima, seria, digamos assim, realizada através do como se. Então, a melancolia ela encontra seu locus no espaço da criação, só que, obviamente, não há uma ligação necessária entre melancolia e criação artística. Mas, digamos que a melancolia ela enseja o estado meditativo à reflexão, certo? Então, o Luiz Costa Lima ele traz a figura do melancólico explorador, e eu vejo o Paulo Gustavo encarnando essa figura, que é capaz de transmutar a aporia, o vazio existencial, em construto artístico, filosófico, buscando não o que perdeu, mas aquilo que criou para perseguir. Então, você pode até deslocar esse sentimento de perda para o objeto amoroso, ou para alguém que partiu, só que, na verdade, sempre se vai ter o sentimento de falta. E aí, o Luiz Costa Lima ele se pergunta onde se localizaria o constante sentimento de falta do homem, senão no vasto espaço do mundo. Por isso que se trata de um melancólico explorador, certo? Então, em Proust, a melancolia ela é desencadeada, como eu disse antes, né, pela quebra da expectativa, pelo desconforto diante do novo, pelo desconhecido, de modo geral, né, diante do novo e do desconhecido, e se torna essa presença que também é desencadeada pela memória quando contrasta a lembrança com o instante atual. Então, se não houver a repetição, se o hábito ele for quebrado, então o narrador se depara com o novo, com o desconhecido, e isso o adoece, de certa forma, e isso o leva a um estado quase disfórico. E ele diz, Proust diz, né, o narrador, que a melancolia tanto pode levar o sujeito à autodestruição por via das lágrimas, como, paradoxalmente, o salva de uma existência estranha e inumana. E isso retoma algo dito por Luiz Costa Lima, que a melancolia ela é constitutiva. Assim como o ser humano é um ser carente, né, constitutivamente carente, também seria constitutivamente melancólico. Em Paulo Gustavo, eu percebo essa melancolia como uma atmosfera, ora simbolizada na noite, inerente a essa imagem das coisas que se quebram, e tudo, de certa forma, se quebra, porque o eu lírico ele tem essa consciência muito forte da finitude, certo? Só que, por outro lado, a melancolia, em Paulo Gustavo, ela é aclimatada pela esperança. Por isso que é esse jogo entre encanto e desencanto, em que, ora, o azul é símbolo dessa angústia, como também é símbolo da própria poesia. Então, o Paulo Gustavo, em um poema no livro O Azul Também Se Revolta, ele diz: eu sempre escolho o azul
quanto equívoco, é o azul que me escolhe. Então você vê aí que o azul ele vai além da melancolia e ele é a própria poesia, né, esse azul. E o autor, seguindo a lição de Proust, entende que a vida é verdadeiramente vivida quando lembrada. Então, os seus poemas, né, como eu disse antes, eles têm essa multiplicidade de assuntos, mas sempre por esse viés de você, de alguma maneira, tornar mais vívido aquilo que se passou e que você testemunhou. Aí vem a ideia da palavra como testemunha. Então ele fala sobre encontros, rostos do passado, infância, lugares por onde passou, cidades que visitou, casas antigas, os livros que já leu. Eu sei que o meu tempo já estourou, mas eu vou pedir mais uns minutinhos. Eu não vou ler os poemas que eu coloquei aqui para ler por causa do tempo. E eu queria só agora falar rapidamente das chaves que o próprio Paulo Gustavo identificou na obra de Proust, no seu ensaio A Tartaruga e a Borboleta, um caminho para Proust, e que eu notei que também se encontram na sua poética. Então eu meio que me aproveitei aí da sapiência dele, né, do discernimento de olhar a obra de Proust e identificar essas chaves temáticas para falar das chaves gustavianas que se encontram com as proustianas. Essa ideia do desencanto. Então quando ele fala, né, todas as coisas que não direi, coisas sem rótulo no armário da memória, coisas sem janela que não chegaram à voz, coisas sem voz debruçadas sobre um mar escuro. Então percebam que há esse desencantamento, só que é esse desencantamento que também vai aumentar a sede pela vida. E essa busca por autocompreensão é algo para mim muito evidente. Então ele, no livro Aleluia no Caos, é muito interessante, né? Bem metafísico esse livro. Ele fala como fugir de pensar se quem pensa mais ainda quer pensar, como calar o pensamento que vibra e como um rio a passar vai se infiltrando na vida. Então esse tom reflexivo, esse tom questionador, esse melancólico explorador, ele está sempre presente. A ideia de leitura como amizade você verifica nos 2 poemas dirigidos a Proust, em que ele convida o leitor, ele praticamente, como é que eu posso dizer, convoca o leitor a ler Proust, e aí ele diz, sem querer serás Proust, e Proust será teus amigos, tua amada, tua inacreditável solidão. Então o exercício da solidão também é algo que você percebe nos 2 autores. A busca por sabedoria, e isso tem muito a ver com a dimensão metafísica da poética dele, que acaba fundando essa maneira de ver as coisas, certo? Então, vou ler só esse trechinho aqui desse poema, Noite. Noite, pátria dos que subiram por dentro a colina do dia. Entre a estrela indecisa e a sombra do sol, o silêncio maior das horas que se inclinam, do tempo que se curva, do espaço que passa como um sopro, do homem que em toda parte encontra a sua própria solidão. Mas percebam então que ele fala de uma pátria, então ele não está sozinho, não é verdade? A noite é a pátria de todos nós que navegamos por dentro do dia e nos encontramos à noite com os nossos sonhos. Muito obrigada.